Olá pessoas, você acabou de chegar aqui no canal H História. Aproveite e fique com a gente até o final desse vídeo. No final você deixa seu comentário se você gostou, se você não gostou e o que foi que mais lhe chamou a atenção. Você sabia que eu tenho uma história? Você também tem uma história? O mundo tem uma história? Nós, eu e você, somos sujeitos históricos capazes de transformar o mundo e também a sua história? Isso mesmo, é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Solta a vinheta! Então, pessoas, eu sou o professor Keiler e já peço aquele maravilhoso like aí nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, aproveite também, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Hoje nós falaremos sobre a introdução aos estudos históricos. Ter a compreensão exatamente de como a história é estudada, como ela também é ensinada e como ela também é compreendida. É o que nós vamos verificar nesse vídeo de hoje. Então vamos lá para o vídeo. O primeiro elemento que sempre aparece quando a gente vai estudar então a história, lá naqueles primeiros anos da escola, é exatamente a pergunta: o que é história? E, em geral, de uma forma muito simples, a definição de história aparece como aquela ciência que estuda o passado. É certo que ela estuda o passado, e esse passado é estudado com objetivos específicos. Então, eu poderia também dizer para vocês que a história seria a ciência humana que estuda as transformações da humanidade através dos tempos. E, para isso, naturalmente, nós vamos precisar lançar mão deste passado. E também aparece aquela pergunta que é complementar à primeira: para que serve a história? E a resposta que vem é exatamente para compreender o presente através desse passado e talvez até criar uma perspectiva de futuro. Eu concordo com isso, mas diria para vocês que, além da história compreender o presente, que é muito importante, ela também serve para que a gente conheça a nossa própria identidade e a nossa própria existência. Compreender exatamente os acontecimentos, os fatos atuais, muitas vezes significa lançar mãos de conhecimento e de estudos dos fatos lá do passado. É muito importante que nós, morando aqui no Brasil, um território que já foi habitado unicamente por índios, nós falamos português e temos uma cultura tão diferente desses índios. É exatamente na história que a gente vai encontrar essas respostas. Então vamos para alguns elementos muito importantes para o estudo da história. O primeiro elemento que a gente destaca é que, se a história estuda as transformações da humanidade, então a história basicamente estuda a humanidade. E é bom também levar em conta que é só a humanidade que é capaz de produzir história. E ao longo da história nós vamos verificar que a vivência e a sobrevivência dos seres humanos, ela se diferenciou, ela se modificou, ela se revolucionou por várias vezes. E essas transformações pela qual a humanidade passa é exatamente o que vai estudar a história. É muito importante também levar em consideração que o homem, ele é um sujeito histórico, porque é ele quem faz a história. Eu sou um sujeito histórico, você é um sujeito histórico. Nós temos histórias, nós participamos de uma história, nós estamos diretamente ligados a uma história. Dentre esses sujeitos históricos, nós podemos dizer também que existem aqueles sujeitos que são seres históricos individuais, que são indivíduos que se destacam por alguma razão. Embora isso seja contestado pela nova historiografia, a gente vai verificar então que eles se destacaram por alguma coisa, tiveram algum foco de atenção. É o caso, por exemplo, de personagens como Pedro Álvares Cabral. Foi ele que chegou aqui no Brasil em 1500 e que daria início àquilo que a gente chamaria de dominação portuguesa aqui no território. No entanto, nós vamos também destacar aqui aqueles que são sujeitos históricos sociais. Esse grupo que a gente chama de sujeitos sociais históricos seria exatamente um grupo composto por vários pequenos sujeitos individuais que não tiveram destaque, mas que ajudaram a construir um grupo que se destacou. É o caso, por exemplo, dos escravos. Eu não sei contar para vocês as histórias de todos os escravos que tivemos aqui no Brasil, mas a gente pode contar a história da sociedade escravista, dos escravos em geral. A gente pode contar então os fatos que envolveram esses escravos dentro da nossa
nossa sociedade. Mas é claro que de alguns a gente vai verificar alguns destaques, mas isso seria particularidade. A humanidade promoveu transformações ao longo do tempo que a gente vai verificar que se destacaram e acabaram marcando época ao longo do tempo. E a gente percebe, por exemplo, aí dentro dessas transformações, as moradias, por exemplo. Houve um período em que os homens viveram nas cavernas, depois os homens passaram a viver em castelos. Hoje em dia eles vivem, por exemplo, em prédios, em condomínios como esses que nós estamos verificando por aqui. Isso é um padrão de moradia que ele vai se modificando ao longo da história. Outro elemento que a gente também pode destacar aqui é o conceito de natureza. E essa humanidade convive com essa natureza, transformando essa natureza. E a gente precisa então entender o que seria exatamente esse processo de transformações. Por exemplo, o conceito de natureza está diretamente ligado a uma necessidade humana. Literalmente seria aquilo que é natural. E aquilo que é natural está às vezes ligado também ao meio ambiente. E que é uma necessidade que a humanidade tem, que é inevitável. Você não pode mudar isso. Por exemplo, o ser humano bebe água porque ele tem sede e ele precisa beber essa água. Ele não pode escolher não beber água. Ele não pode deixar de beber água apenas porque ele não quer. A menos que ele queira morrer, ele pode fazer isso. Mas para sobreviver, nós precisamos tomar água. Isso é uma necessidade. E a natureza está diretamente ligada a essa necessidade. Algo que é imutável. Eu não posso simplesmente não beber água. Então a água e a necessidade de beber essa água, ela faz parte do que a gente chama de natureza. No entanto, a natureza ela traz também uma outra concepção que é a cultura. E aí nós vamos perceber que a cultura seria a modificação dessa natureza. Eu não posso deixar de tomar água, mas eu posso optar em tomar chá. Eu posso optar em tomar suco, eu posso optar em tomar um sorvete. E isso daí são elementos que vêm das transformações que o homem faz na natureza. Alguns chás, algumas bebidas, elas são típicas de um povo. A partir desse argumento, a gente pode verificar também que o homem é capaz de transformar e conseguir meios para dominar essa natureza. Por exemplo, aqui nós estamos verificando uma imagem, pessoas ribeirinhas que estão ali imprensadas por um rio. E que a gente percebe que uma única forma dessas pessoas saírem para o outro lado desse rio é através de uma embarcação. Mas nessa outra imagem, a gente vai verificar que em um outro contexto, com a tecnologia avançada e o avanço da engenharia, os homens conseguiram chegar, por exemplo, em outros lugares através de ponte. Essa é a ponte Rio-Niterói. A cultura, por sua vez, ela também está relacionada à identidade, os aspectos que vão caracterizar um determinado povo. E aí nós vamos deparar, então, com uma outra situação, que é a diversidade cultural. Nenhuma cultura é superior à outra. Isso daí é um termo que a gente chama de etnocentrismo, e que a gente vai verificar que seria uma forma de colocar a sua cultura individualmente como algo que está superior, e o que seria diferente seria errado. Isso daí, gente, é equivocado. Nenhuma cultura ela está numa posição de superioridade em relação a outra. Por exemplo, nós vamos verificar que os índios eles vivem de uma forma diferenciada de pessoas nas grandes cidades. A gente percebe, por exemplo, que as mulheres muçulmanas, elas possuem padrão de comportamento e de pensamento que fazem com que elas andem de burca, por exemplo, em público. Então, lá na Inglaterra, nós temos a Rainha Elizabeth, que é rainha. Ela é uma figura importante dentro daquele país. Ela precisa, inclusive, muitas vezes, aparecer. Ela precisa, muitas vezes, se destacar. E aí a gente verifica, então, que há uma diferença no comportamento das mulheres em relação a uma cultura ou a outra. A cultura também está diretamente ligada à história e também às transformações. É o que nós estamos vendo, por exemplo, aqui no vestuário, com uma imagem de uma mulher que está ali retratando a forma de se vestir no século XIX.
Depois a gente verifica, anos mais tarde, que a vestimenta ela é bem diferente. E mais adiante a gente percebe que a veste dessas mulheres é bem mais diferente do que as anteriores. E que isso revela naturalmente uma mudança de comportamento, de mentalidade e também de uma série de situações que envolve as mulheres. Embora a história seja repleta de mudanças, a gente verifica que a história também traz permanências. Em alguns momentos ela rompe, a gente chama isso de rupturas, quando a coisa se modifica completamente. E aí a gente vai perceber então que em alguns casos ela traz permanências. Algumas coisas acontecem ainda hoje da mesma forma que elas aconteceriam há centenas de anos. A gente olha, por exemplo, aqui na imagem, verifica o conclave em Roma em 2005, logo após a morte do Papa João Paulo II. Então esse conclave ele vai se reunir para escolher o Papa. E isso daqui é uma forma de escolha do pontífice que vai existir desde lá da Idade Média, que ainda hoje, nos nossos tempos, nós vamos verificar que é a mesma forma que ainda acontece. Chegamos então a um outro elemento que também é muito importante para os nossos estudos, que seriam os patrimônios históricos. E esses patrimônios, eles revelam a cultura de um povo. Eles simbolizam exatamente como aquelas pessoas viveram, a história daquele lugar, a história daquelas pessoas durante algum tempo e a memória viva de algo que então marcou e que ao mesmo tempo faz parte daquele lugar. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, é quem cuida e ao mesmo tempo classifica esses patrimônios, que eles podem ser tidos como patrimônios materiais e patrimônios imateriais. Os primeiros que a gente vai destacar são os patrimônios materiais. E esses patrimônios em geral são bens móveis, tangíveis, algo concreto, algo palpável, literalmente material, que a gente pode inclusive em alguns casos tocá-lo. E que é importante que a gente destaque ali que eles em geral estão representados por edificações, sítios arqueológicos, obras de artes e monumentos que também podem ser levados em consideração dentro dessa definição. E esses patrimônios, em alguns casos, eles se destacam há muito tempo. É o caso, por exemplo, de um patrimônio material internacional, mundial, que seria as pirâmides do Egito. Os outros elementos que a gente pode levar em consideração aqui, o Centro Histórico de Ouro Preto, com as suas igrejas tão destacadas. Nós temos ali no Nordeste o Centro Histórico de Olinda e também de Recife, com aspectos culturais muito locais e ao mesmo tempo muito típicos daquela região. No Rio de Janeiro nós vamos ter o Cais do Valongo, que também se tornou um patrimônio histórico. O Ver-o-Peso em Belém do Pará, veio o Pelourinho ali na Bahia. E é muito legal que a gente leve em consideração que tudo isso conta uma história, que tudo isso guarda uma memória e que tudo isso também acaba revelando uma identidade daquele lugar, que talvez nem seja a mesma identidade que a gente teria hoje, mas que um dia já foi exatamente o que simbolizou o lugar e que hoje faz parte da história daquela localidade, daquele povo em algum momento histórico. O outro tipo de patrimônio são os patrimônios imateriais. E esses patrimônios, em geral, eles são intangíveis. Eles literalmente não são materializados, eles são mais espirituais, não palpáveis, culturais, um aspecto que está mais ligado a um processo que está ali identificando um comportamento, que está identificando, por exemplo, uma linguagem, uma culinária, uma literatura, que a gente pode então levar em consideração que faz parte de um aspecto cultural daquele povo. A gente pode destacar aí a capoeira, que é um patrimônio nacional, o frevo, que também é um patrimônio, o carimbó aqui do Pará, mas nós temos também alguns eventos religiosos, como é, por exemplo, o Círio de Nazaré, que ocorre então todo segundo domingo de outubro aqui em Belém do Pará. Nós temos também a lavagem e a festividade de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, lá na Bahia. Nós temos alguns rituais indígenas que são patrimônios. Nós temos, por exemplo, a arte no barro ou na cerâmica, que também faz parte desse patrimônio, desse panteão de patrimônios históricos e materiais. E chegamos então ao tempo.
Se a história trata das transformações das pessoas, da humanidade, através dos tempos, então vamos falar sobre o tempo. O tempo pode ser dividido em duas partes. Nós temos então o tempo cronológico e nós temos então o tempo histórico. E vamos compreender o que seria exatamente esse tempo. É bom levar em consideração, gente, que a contagem do tempo ela também é uma criação humana. E que a gente vai verificar que ao longo do desenvolvimento da humanidade, o homem se utilizou da natureza para poder contar esse tempo. E aí nós vamos verificar então aqui um primeiro elemento, que é o tempo cronológico. Uma forma muito comum de contar o tempo e ao mesmo tempo de gerenciar esse tempo, cronologicamente falando, seria exatamente os calendários. O calendário é uma criação humana e ele é diferenciado de cultura para cultura. Isso está diretamente ligado à concepção de contagem do tempo para cada uma dessas localidades, para cada um desses povos. E a gente vai então levar em consideração, por exemplo, o nosso calendário aqui, que é o calendário cristão. O nosso calendário é o calendário juliano, é um calendário cristão, é um calendário dividido em meses. Esses meses se dividem em semanas, essas semanas se dividem em dias, esses dias se dividem em horas e assim por diante. E que nós temos então algumas referências que geralmente são cristãs: o nascimento de Cristo, a Semana Santa, o São João e assim por diante. Alguns elementos são nacionais, o caso do feriado do Tiradentes, da Independência, da proclamação da República, que seria exatamente alguns elementos que fazem parte do nosso aspecto cultural, das nossas identidades nacionais. E é importante levar em consideração que outros calendários também existem. Aqui, por exemplo, nós vamos verificar a existência de um calendário que seria exatamente o calendário maia. Também faz parte dessa diversidade cultural o calendário chinês. A gente olha para cá e verifica então que ele é guiado por alguns períodos, que são então caracterizados por animais como o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro. Também um outro calendário que seria o calendário islâmico, onde a gente verifica aqui o Ramadã, Salval e assim por diante. O calendário cristão é o que predomina, é um calendário muito mais popular. E aí, gente, uma coisa também muito importante destacar para vocês, que no calendário cristão a gente começa a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. Mas para algumas culturas, o nascimento de Cristo ele não tem essa importância toda. É o caso, por exemplo, do calendário judaico e do calendário islâmico, que tem uma outra forma de iniciar essa contagem. No calendário judaico, a gente percebe aqui na ilustração que a contagem do tempo ela começa a partir da criação do mundo para os hebreus. No calendário cristão, que está destacado aqui em azul, a gente percebe então que existe um período antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós temos um momento aqui, nascimento de Cristo, conferido como ano 1, daí por diante. Aqui no calendário islâmico, nós temos então o tempo conferido de outra forma, que seria antes da fuga de Maomé e depois da fuga de Maomé para Medina. E que se a gente fizer uma equiparação desse período, nós vamos verificar então que o tempo ele não se encaixa exatamente um para o outro. Por exemplo, quando Cristo nasceu, nós já tínhamos o mundo sendo criado há muito tempo. E quando Maomé chegar até Medina, a gente também vai perceber que Cristo já tinha nascido há algum tempo. Então não vai haver esse encaixe aí para cada um. Então a forma de contar ela é diferenciada e o marco dessa contagem ele também vai ter um outro elemento para cada uma dessas culturas. Vamos voltar lá no quadro. Quando Cristo nasceu aqui, que vai passar a contar o ano 1, para os judeus, aqui no calendário judaico, seria o ano de 3761. Quando o Maomé foge para Medina, que começa a contagem para os islâmicos, para os cristãos já é o ano de 622. E para o calendário judeu já é 4.382. Nos dias atuais, e nesse calendário em específico, que é de 2011, enquanto nós estávamos em 2011, para os judeus seria 5.771. E para os islâmicos, 1402.
32. Então o tempo ele é diferente para cada um desses calendários, porque são momentos diferentes de estabelecer o início da sua contagem, ao mesmo tempo que é uma criação cultural, ou seja, humana. Então nós não temos um mundo e uma contagem de tempo totalmente uniforme. Cronologicamente, a gente conta o tempo em dia, em semanas, em meses, em anos, em décadas, em séculos. Nós temos aí uma contagem que ela leva toda uma regra, então, para a gente considerar cada um desses séculos. O primeiro seria exatamente a forma de contar esses séculos. A gente teria, então, através dos números ordinais até o século X, que seria, então, o século I, o século II, o século III, o século IV, o século V, e assim por diante até o século X. A partir do século X, teríamos, então, uma forma cardinal de se referir a esses períodos, que seria o século XI, o século XII, o século XIII, o século XIV, e assim por diante. Um outro elemento é identificar quando é que começa e quando termina cada um desses séculos. Existe uma regrinha básica para isso. Aqui em cima nós temos um card que leva você até um vídeo onde eu ensino basicamente você a identificar qual é o século de cada um desses anos. O tempo histórico, por sua vez, ele é um tempo que divide a história em 5 grandes períodos. Vamos lá para o quadro então. Então nós teríamos aqui a pré-história, nós teríamos também a Idade Antiga, a Idade Média, que é a Idade Medieval, a Idade Moderna, e nós temos então a Idade Contemporânea, que é exatamente o período que nós vivemos hoje. Entretanto, é bom levar em consideração que esses períodos da qual a linha do tempo está dividida, eles têm marcos iniciais. Aquele período em que começa aquela fase histórica e aquele período em que termina aquela fase histórica, dando início à próxima, à seguinte. Aí nós temos aqui a Revolução Francesa, iniciando a Idade Contemporânea e encerrando a Idade Moderna. Isso daí, gente, são acontecimentos europeus. Isso daí são marcos da história europeia que vai servir como elemento cronológico para a divisão da linha do período histórico. Nós temos uma divisão eurocêntrica da história, que a gente pode levar em consideração, por exemplo, que a história da Ásia, a história do Japão, ela talvez não se encaixe aí, nessa divisão que está sendo estabelecida, que a gente usa convencionalmente, mas que a gente deve atentar para esse detalhe. Nós temos 3 períodos da história do Brasil, basicamente ali a colônia, o império e a república, que a gente vai verificar então uma divisão que não se encaixa basicamente ali no tempo da linha da história geral. Mas se a gente for analisar essa divisão aqui da história do Brasil e tentar encaixar, por exemplo, na história geral ali, na divisão maior da história, a gente vai perceber então que elas não vão se encaixar exatamente no mesmo momento. Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto por Cabral, nós já estávamos no meio da Idade Moderna. Muita coisa já havia acontecido. Quando o Brasil ficou independente, já era então um período de história contemporânea. Ou seja, o Brasil ficou colônia tanto durante a Idade Moderna quanto também parte da história contemporânea. Para que todas essas informações sejam analisadas, processadas, organizadas e que cheguem até vocês de forma sucinta e bem clara, nós precisamos então recorrer às fontes históricas. E essas fontes, elas serão diversas e que contêm informações que são relevantes e ao mesmo tempo muito importantes para que então seja construída uma narrativa histórica que possa dar conta da explicação de determinados conteúdos. Os tipos de fontes serão os seguintes. O primeiro tipo de fonte é a fonte escrita. É uma das mais usuais. Durante algum tempo, lá no século XIX, os historiadores positivistas consideraram que era a única fonte capaz de contar a história. Era a única fonte de fato confiável, era a única fonte que tinha veracidade. Elas são, então, organizadas através de livros, de documentos oficiais e, ao mesmo tempo, de jornais. São fontes que trazem relatos literalmente escritos e que estão ali organizadas em determinados locais, como os arquivos públicos, por exemplo, aí na sua cidade. Outra fonte muito importante são as fontes visuais. E elas podem ser representadas de várias formas. Elas trazem informações literalmente naquilo que a gente pode visualizar, aquilo que a gente pode ver representado ali naquelas imagens.
Por exemplo, nós teríamos aí as fotografias, as pinturas, a escultura, nós teríamos também até a arquitetura de determinados palácios, de determinadas localidades. Outra fonte também de grande destaque são as fontes orais. Relatos de pessoas que vivenciaram determinado momento, de pessoas que vivenciaram aquele período e que estavam na condição de testemunhas oculares. É bom também levar em conta os relatos que são passados de geração em geração, que muitas vezes dão conta não só do fato, mas de como as pessoas vivenciaram e ao mesmo tempo de como aquele processo histórico chegou até elas. Uma outra fonte também muito importante são as fontes arqueológicas, que elas se dão através de vestígios que trazem informação de um determinado rito, de uma determinada cidade, de uma determinada civilização, de costumes e até de mentalidades daquelas civilizações. As músicas também acabam sendo uma outra forma de documentos ou também de fontes que a gente teria então para analisar a história. E as músicas se classificam como fontes orais. A gente analisando a letra de uma música ou ouvindo essa música, a gente pode então trazer dali muitos elementos que retratam o cotidiano daquele lugar ou então daquele período. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai verificar que as músicas da década de 60 e de 70, elas falam muito a respeito do estado que existiu naquele período, do modelo social que a gente tinha dentre esses momentos aí da década de 60 e de 70. E por mais que a música ela não esteja engajada e ao mesmo tempo ela não tenha a intenção de falar algo político, econômico ou de debater questões do estado daquele momento, elas vão trazer informações do cotidiano. Uma música que, por exemplo, pode ser dita como uma música que nada tem a dizer e nada tem a acrescentar, ela no mínimo revela a mentalidade e o que seria permitido, por exemplo, circular em uma edição fonográfica daquele período. Então a gente leva em consideração que algumas músicas, mesmo sem a intenção, elas falam muito sobre o período em que elas foram compostas, o período que elas foram gravadas. E se elas forem censuradas e por algum motivo elas tiverem problemas com o Estado, isso revela muito da relação que se tem, o que está se colocando ali naquela letra, o que está se colocando ali naquela canção, com o modelo de Estado que existe naquele período. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula, que você tenha acompanhado o vídeo até aqui, que você principalmente tenha dado aquele like maravilhoso aí então no vídeo para ajudar aqui o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal, badale as notificações e acompanhe o nosso trabalho aqui no canal H de História. E o canal H de História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Valeu!